Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta palestra. Nós vamos tratar sobre acessibilidade em eventos ao vivo. Qualidade não rima com improviso. Eu sou a professora Ana Júlia Perrotti Garcia, trabalho com interpretação, tradução e formação de audiodescritores. Falando um pouquinho sobre a minha atuação específica, eu tenho uma empresa de tradução, interpretação e audiodescrição. Nós prestamos serviço de acessibilidade, tanto para vídeos quanto para materiais gravados e também eventos ao vivo. E nós percebemos que muitas vezes as pessoas não têm muita noção de que um evento ao vivo também necessita de preparação. Por isso eu escolhi falar sobre esse assunto, principalmente porque na vida escolar e na realidade da escola, a acessibilidade muitas vezes vai se manifestar como um evento ao vivo. Eu também costumo dar minicursos, palestras, oficinas e sou autora de alguns cursos, tanto presenciais quanto online na área de acessibilidade. Então, como eu disse, o que é que nós vamos abordar? O que é acessibilidade? Quais são os principais eventos ao vivo na área de educação? Como tornar esses eventos acessíveis? E quem é que determina essa qualidade desses eventos? Bom, primeiramente, quando nós falamos de acessibilidade, um aspecto bastante importante é pensar nas barreiras, ou seja, nos momentos em que nós não temos acessibilidade. A barreira mais conhecida e mais privilegiada são as barreiras arquitetônicas. Então, sempre que uma pessoa leiga pensa em acessibilidade, ela pensa em quê? Rampas, né? Então, se a escola tem rampa, a escola tem acessibilidade. Será que é só isso? Então, nós vamos ver o que mais que a gente precisa para tornar o ambiente escolar acessível, para tornar as aulas acessíveis, além das barreiras arquitetônicas, que outras barreiras precisam ser rompidas. As barreiras comunicacionais. Se a informação não está disponível de uma forma acessível, mesmo o professor dando a aula, mesmo o professor sendo ótimo, essa aula não vai chegar, esse conteúdo não vai chegar a todos os alunos, porque aqueles que necessitam da acessibilidade não conseguirão. Então, além do conteúdo, é importante ter a acessibilidade comunicacional. E outra barreira é a barreira atitudinal. As atitudes são o fundamento dos preconceitos, dos estereótipos, e isso leva à discriminação. Então, muitas vezes, um aluno ser taxado de ele tem dificuldade, ele não gosta de estudar, às vezes não é nada disso. É único e exclusivamente que existe uma barreira e ele não está sendo introduzido na sala de aula, ele não está conseguindo aprender realmente e produzir tudo aquilo que ele tem o potencial para produzir. Então, o fundamental é que a gente rompa as barreiras arquitetônicas, sim, é óbvio que é importante que nós tenhamos bebedouros em uma altura acessível para uma pessoa, para um aluno cadeirante, é fundamental que existam rampas, é muito importante que a gente tenha o rompimento das barreiras arquitetônicas. É fundamental que a gente tenha o rompimento das barreiras atitudinais e também das barreiras comunicacionais, que é onde nós vamos intervir aqui nesse curso, vamos comentar com vocês. Então, como é que nós rompemos essas barreiras arquitetônicas? Como nós já dissemos para vocês, rampas, que isso é o mais comum, o próprio cidadão acaba cobrando, né? Então, aquele banco é, entre aspas, acessível porque ele tem uma rampa na entrada, né? Pensando apenas numa parte, apenas numa fatia das pessoas com deficiência de locomoção, por exemplo. Existem outros tipos de deficiência que também precisam ser abordadas. Outra delas é o piso tátil. Então, o piso tátil vai ajudar a romper as barreiras para que as pessoas com deficiência visual possam se locomover. Aí nós temos regras importantes. Primeiro, piso tátil não é uma orientação de fila. Existem pessoas que não são informadas e fazem a fila em cima do piso tátil, acham que aquilo ali é um lugar para fazer fila. O piso tátil tem que ser posicionado de maneira correta e a sua colocação tem que ser absolutamente levada de acordo com várias regras da ISO
existem distâncias corretas, altura correta, o material de que ele vai ser feito. Então isso tem que ser pensado junto com o arquiteto ou com o engenheiro para que seja colocado da melhor maneira possível. E como é que nós vamos romper as barreiras comunicacionais? Uma das maneiras é fazendo aulas mais acessíveis, materiais didáticos mais acessíveis. Como esse é o enfoque principal da nossa conversa de hoje, nós vamos falar mais sobre isso e temos, obviamente, que romper as barreiras atitudinais. Eu não sei se vocês chegaram a ver, está circulando um videozinho de uma menininha que chama o coleguinha dela para um baile e o coleguinha é cadeirante e ela dança junto com ele na cadeira e ela dançando junto com ele. E aí no vídeo se fala, né? Diversidade é você chamar para o baile, inclusão é chamar para dançar. Então, diversidade é você ter uma classe em que você tem alunos com problemas diferentes, deficiências diferentes, facilidades diferentes, níveis diferentes de absorção de conteúdo. Isso é a diversidade. Agora, a inclusão é quando todos esses alunos vão trabalhar juntos. É quando a aula é pensada para todos e cada um desses alunos. E quando a gente fala, né, a ideia dessa nossa conversa de hoje era eventos ao vivo. O que é que a gente entende por eventos ao vivo no ambiente da escola? Primeiro de tudo, a gente tem as aulas. Então, nós falamos aulas, aulas e aulas. Por quê? Porque é o evento mais frequente, praticamente, já o que caracteriza um dia letivo? 99% das vezes, aulas. Também tem excursões, tem reuniões, mas a aula, se a aula não for acessível, isso vai formando uma quantidade de frustração que chega um momento em que o aluno se desinteressa, em que ele pode ficar agressivo ou pode ficar aborrecido. E tudo isso, aí a gente entra na barreira atitudinal, pode ser entendido como ele é uma pessoa revoltada, ele deve ter problema em casa. E às vezes não é isso, ele simplesmente está sentindo aquela barreira de comunicação. Todo mundo está entendendo e ele não. Se for difícil para uma pessoa compreender isso, tenho certeza que para vocês não é, mas se vocês forem conversar com alguém que não consiga entender isso, vamos fazer um exemplo. Se eu fosse assistir aula em que a professora falasse um idioma que eu não entendesse absolutamente nada, vamos supor, para mim, no meu caso, alemão ou russo. Aí cada um pensa um idioma que não consegue assim imaginar, não entender uma palavrinha. E essa professora falasse, quanto tempo levaria para a gente se desinteressar ou ficar aborrecido ou resolver olhar para o lado ou fazer um desenho no caderno ou fazer alguma coisa? É exatamente isso. O que está acontecendo quando existe um outro idioma que a gente não domina? Uma barreira comunicacional. Então, da mesma maneira que nós reagimos, é a maneira que o aluno reage se nós pensarmos que isso afeta o dia todo dele, não é só aquele momento da aula. É o dia inteiro, quando ele entra no transporte, quando ele vai numa lanchonete, quando ele vai ou não num cinema, num teatro, quando ele vai escolher se ele vai ou não a uma festa. Então, ele já chega às vezes na escola com toda essa carga. Aí a professora, além de retirar as barreiras comunicacionais da sala de aula, tem que pensar também em como incluí-lo, como trazê-lo chamá-lo para dançar, chamá-lo para participar do grupo, para ser, às vezes, o galã da peça de teatro, ou para ser um colega, participar de um grupo, ser a pessoa que vai escolher os outros nos grupos e não ele ser o escolhido ou não escolhido. Então, todas essas coisas. Então, a acessibilidade na sala de aula não vai se limitar aos materiais didáticos. Isso é muito importante, porque muitas vezes o professor pensa,
o meu aluno está com todos os materiais com audiodescrição, veio aquele CD, ele tem o leitor de tela, ele senta ali e agora eu dou minha aula aqui e ele está lá. Isso não é inclusão, né? Está acontecendo uma aula aqui e tem uma pessoa aqui utilizando equipamentos dela, pessoais, mas são dois mundos separados. Então a gente precisa, para acessibilizar a aula, lembrar desse aluno, na hora que nós vamos usar o quadro negro ou o quadro branco ou a lousa digital, seja qual for a realidade, o que importa nessa inclusão é o segundo, né? A gente fala professor minuto, é olhar para o aluno, ver se ele está entendendo, ver se ele precisa de alguma coisa. Além das aulas, outros momentos importantes de eventos ao vivo são congressos, palestras, simpósios, reuniões, por exemplo, reunião de pais, porque a acessibilidade na escola não é só a acessibilidade do aluno, nós temos que ter também a acessibilidade dos familiares. Então, se eu vou fazer uma festa do Dia das Mães e eu não paro para pensar que existe uma mãe, por exemplo, com deficiência visual ou surda, ou com problemas de locomoção, com dificuldade de locomoção, e eu faço toda uma previsão sem pensar nisso, a escola não está sendo acessível. E aí imagina o trauma que vai ser para a criança ou para toda a família se minha mãe veio à festa, mas ela não conseguiu chegar aqui, porque a gente tinha um lance de escadas enorme e ela não conseguiu. Ou então eu fiz um teatro e ela não viu nada, porque não tinha audiodescrição, ela não sabia. As festas, a gente sempre comenta que as festas são uma excelente ocasião para divulgar a acessibilidade. Então, o que a gente pode fazer? Fazer um levantamento na escola, na classe, na comunidade. Quem são as pessoas que virão àquela festa? Temos alguma pessoa com deficiência visual, com algum problema, com alguma coisa que eu possa fazer uma acessibilidade e fazer essa acessibilidade mostrada, evidente, para que toda a comunidade veja, se possível, por exemplo, apenas, vamos dizer, mesmo que eu tenha os fones, mesmo que eu vá fazer a audiodescrição para todo mundo, em algum momento eu posso convidar todas as pessoas. Olha, esta dança, nós vamos fazer uma dança acessível. Vocês todos vão escutar o que é a audiodescrição, que é isso que a pessoa já está ouvindo em todos os outros espetáculos, mas agora nós vamos fazer ao vivo para vocês. As pessoas têm curiosidade. Para vocês terem ideia, eu conversei com uma amiga minha, ela é dona de uma agência de tradução nos Estados Unidos. Ela é uma pessoa que trabalha com dublagem, com locução, uma pessoa extremamente culta e que vive nesse mundo do audiovisual. Eu comentei com ela a respeito de audiodescrição, ela não sabia o que era. Então, a gente tem que divulgar isso para todas as pessoas. Onde nós passarmos, a gente tem que explicar o que é a Libras, o que é a audiodescrição, por que tem aquela legenda diferente num filme, o que é aquilo. Tudo isso é acessibilidade. Reuniões de pais, grupos de estudo. Muitas vezes o aluno não participa de um grupo de estudo porque não existe acessibilidade. Então ele não vai, ele não está frequentando. É porque ele está desinteressado? Não sempre, né? Pode acontecer até porque a pessoa tem o direito de se desinteressar e não está querendo fazer certas coisas. Mas elas têm que poder escolher, ter a opção de escolher. Excursões. E como que nós podemos tornar esses eventos acessíveis? Então a gente vai dar algumas dicas de algumas coisas que podem ser feitas. E é lógico, cada um vai adaptar a sua realidade. Mas a gente sabendo assim quais são as coisas principais, fica mais fácil para a gente poder ver o que nós vamos conseguir. Se eu souber toda a gama de coisas disponíveis, aí eu adapto segundo a minha necessidade. Por exemplo, o flyer sonoro ou o convite sonoro. Então, se eu sei
que na minha comunidade existe um pai ou uma mãe ou um aluno que é surdo ou uma pessoa com dificuldade de escutar, que precisa de alguma coisa mais, vamos dizer, clara para ela. Eu posso fazer, por exemplo, uma gravação com uma coisa para ela mudar o som, por exemplo. Então, não vou fazer uma coisa padronizada para todo mundo. Eu posso fazer com um dial. Se ela tem dificuldade visual, eu posso fazer com letras ampliadas. Por exemplo, preto e amarelo são duas cores de alto contraste. De repente, eu posso pensar em fazer o convite em preto e amarelo. Se eu souber que existe na minha comunidade uma pessoa que tem dificuldade de enxergar e que precisa desse alto contraste. Inclusive, ao fazer isso, eu posso fazer isso junto com os alunos, para que eles entendam o que é isso. Aí, no momento que eles virem alguma coisa em preto e amarelo, eles já vão entender, isso aqui é alto contraste. Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, incluindo as pessoas de fora e, ao mesmo tempo, estou ensinando aos alunos que existem pessoas com diferença de necessidade e que podem precisar. A mesma coisa, eu posso criar com os alunos uma gravação falando sobre uma festa. Se, por exemplo, eu sei que existe ou o pai ou a mãe de algum aluno, vamos dizer, vai ter festa do Dia das Mães. Então, eu sei que tem uma mãe que é cega. Todos os alunos juntos, não precisa ser a professora pegar e gravar. Podemos pegar todos os alunos e gravar um convite. Essa pessoa vai se sentir abraçada, vai se sentir que ela é querida, que eles querem que ela esteja na festa. E também é uma rua de duas mãos. Eu estou ensinando aos alunos a importância deles trazerem as pessoas diferentes para junto, as pessoas que têm outras necessidades. Então, acaba funcionando para todos os lados, tanto para incluir a pessoa, quanto para mostrar para os alunos essa diversidade. Outra coisa que a gente pode fazer, e que também dá para a gente conseguir a ajuda dos alunos para fazer isso, é uma maquete tátil. Por exemplo, maquete tátil da escola. Nós podemos pegar fotografias, pegar sucata, trabalhar com reciclagem e fazer, por exemplo, a maquete tátil da escola. Depois, se ela for ficar num lugar que possa ter, vamos dizer, que vai chover, alguma coisa, procurar proteger, mas podemos fazer envernizado e colocar em algum lugar, ou com um Durepox. Quer dizer, são recursos super baratos que todos nós temos no dia a dia e que a gente pode criar. Por exemplo, fazer a maquete tátil da escola. Se você trabalha numa escola que tem várias áreas, então é importante que as pessoas, quando cheguem, saibam se locomover. Aí nós podemos fazer a maquete tátil, podemos fazer a maquete tátil com braille, podemos fazer a maquete tátil, por exemplo, com alto contraste, então pintada em preto e amarelo, então fica mais fácil. Podemos fazer com as letras com fonte ampliada, então aí aquela maquete tátil não vai chegar a ser um desenho universal, mas ela vai chegar muito próxima de servir para vários grupos de pessoas. E lógico, podemos pensar a audiodescrição. Vai haver uma festa agora, nós estamos chegando quase no fim do ano. As escolas já começam a pensar na preparação da festa de fim do ano. Que tal começar a pensar em como fazer a audiodescrição dos eventos que vão acontecer nessa festa? Pode até dividir os alunos, pegar grupos de alunos para colaborar, fazer essa audiodescrição, fazer o levantamento, como é que nós vamos descrever, pegar já tem, por exemplo, as fantasias que vão ser usadas, já começa a pensar em como fazer a audiodescrição dessas fantasias, começar a montar tudo isso. E aí eu trouxe para vocês um exemplo aqui, para que vocês vissem um exemplo autêntico, real, de um evento ao vivo que nós participamos. Nesse evento havia várias obras, tanto esculturas quanto pinturas,
nós conseguimos, em primeiro lugar, e isso é uma coisa importante de vocês conversarem antes. Por exemplo, vai haver uma festa na escola, vocês já conversem antes para saber o que é que vai poder ser tocado, o que é que vai poder ser visto pelo tato. Então, vamos dizer, algumas coisas podem ter vidro, algumas coisas podem ser muito frágeis, então você já tem que saber antecipadamente o que é que vai poder ser tocado e o que vai ser só audiodescrito. Aí nós fizemos esse levantamento das obras que os artistas iam permitir que fossem tocadas. Inclusive, vocês podem reparar pela imagem que existe um plástico assim por cima, em algumas delas. Né? Nessa aqui a gente percebe que ela tem um brilho maior, porque ela a pintura é feita por trás dela, exatamente para que possa se colocar o tato e não estragar e não tirar a tinta. E aqui a gente vê também mais uma coisa muito importante. O tato não é apenas para, por exemplo, esculturas ou fantasias ou maquetes táteis, também para saber o posicionamento de coisas planas. Então, se você falar assim, Júlia, mas na minha escola a gente não fez maquete tátil, mas existe um mapa grande da escola. Esse mapa, se for permitido tocar, ou se a gente puser um contact transparente por cima, mas enfim, se ele tiver acessível ao tato, também é possível, com o tato, entender o posicionamento das coisas. É lógico que é preferível uma maquete, que dá mais uma noção também de tamanho, de largura e tudo mais. Mas, se eu tiver um tipo de um mapa, também é possível. Mesma coisa em aula, né? Se eu tiver o contorno dos estados, o contorno do país, as regiões, pelo tato também eu posso... O aluno pode chegar a entender espacialmente tudo isso. Então, aqui a gente vê a pessoa, o usuário de audiodescrição, né? No caso aqui é o Felipe, um rapaz que visitou a exposição. Então, aqui ela está, não dá para reparar, mas na mão esquerda dela ela está com um gravadorzinho com a audiodescrição e ela está tocando a audiodescrição gravada para ele. Então, mesmo sendo um evento ao vivo, a audiodescrição, como já se sabia quais eram as obras, estava gravada. Então, dá para vocês fazerem alguma coisa mais ou menos nessa linha. Por exemplo, numa festa ou numa reunião. O que vocês já conhecem, vocês deixam já preparado, gravado ou não, mas já deixam com a audiodescrição feita. Então, como a gente falou, né? Evento ao vivo, qualidade não rima com improviso, não é assim, vai ter uma festa do Dia das Mães, vamos lá, a gente vai assistindo e vai falando. Não é isso. Vocês se preparem antes, façam um levantamento do que vai acontecer. Eu sempre falo, eu dou o curso de audiodescrição online da Azimuth, e eu sempre falo para os alunos, não adianta, não acredite, não compre a ideia do cliente de que eu enxergo, eu descrevo. Isso não existe, tá? Eu enxergo, eu tenho uma parcela do que eu preciso para descrever, mas eu tenho que me preparar e tenho mais uma coisa que nós vamos ver agora a seguir. Quem é que determina essa qualidade? O que determina a qualidade da audiodescrição é uma consultoria de audiodescrição. Então eu coloquei aqui para vocês verem 3 consultores, né? Na foto de cima, para quem não conhece, é o Edgar Jacques. Aqui essa mocinha de roupa cor de roxa, né? Roxinha, é a Luciane. E esse rapaz de paletó preto é o Rafael Nimoy. Os 3, o que eles têm em comum? Os 3 são consultores de audiodescrição, além de serem outras coisas. A Luciane é professora, o Edgar é escritor e ator, o Rafael é locutor, radialista, mas além de tudo isso eles são consultores. Então o consultor, ele tem que ser uma pessoa com deficiência visual, mas ele tem que ter um treinamento também. Ele faz um treinamento em audiodescrição para poder ajudar você
a fazer a sua consultoria. Ah, mas Júlia, na minha escola é impossível, a gente não tem dinheiro para contratar um consultor. Vocês podem, de repente, treinar uma pessoa. Procurem pessoas com deficiência visual interessadas e façam um treinamento. Se possível, ela fizer um curso, ela já vai estar adquirindo uma profissão, né? E ela vai colaborar com vocês. Simplesmente ser uma pessoa com deficiência visual não é suficiente para ser um consultor. Assim como todos nós aqui nascemos e falamos português desde que tínhamos 2, 3, 4 anos de idade, somos, vamos dizer, nativos de português, mas não é isso que nos torna professores de português. Nós precisamos ter um treinamento, quem vai ser professor de português vai fazer um treinamento, vai fazer uma faculdade, vai fazer, às vezes, uma pós-graduação, não é isso? Então, é um pré-requisito você ser uma pessoa com deficiência visual, mas tem que ter também um treinamento para ser um consultor. E esse consultor vai ajudar vocês a fazer o controle de qualidade, a colaborar, e não é uma pessoa que vai dar o certo e o errado. Ela vai fazer perguntas e vai mostrar para vocês como fazer essa audiodescrição ficar o melhor possível. Então, quais são as mensagens para levar para casa? Primeira, nunca aceite fazer eventos sem se preparar adequadamente. Então, quando eu digo para vocês, uma festa da escola é um ótimo momento para se falar de acessibilidade, para divulgar acessibilidade na comunidade da sua escola. Eu não estou dizendo, oba, legal, amanhã tem uma festa, eu vou lá, eu pego o microfone e eu vou fazer a descrição. Prepare-se, estude, se possível pegue as fotografias de como é o ambiente, faça um resumo, faça a preparação, tenha feito, obviamente, um curso de audiodescrição, aprenda. A audiodescrição é uma profissão, então você tem que aprender toda uma série de regras, de diretrizes para conseguir fazer. Pense suas aulas, se você é professor ou professora, e não, vamos dizer, não quero ser audiodescritor, eu sou professor e gosto da minha carreira, mas você pode fazer uma aula mais acessível. Então pense as suas aulas, as suas ações, as suas atividades, de modo que sejam o mais acessíveis possível. Então pense em toda a comunidade de alunos, quais são os alunos que estão ali na sua classe, como fazer para que ela seja acessível a todos eles. Trabalhe em equipe, então às vezes eu não tenho o curso de audiodescrição, mas o professor de educação física fez o curso, ou então a professora de geografia fez. Quem sabe eu posso trabalhar com essa professora e nós podemos juntos fazer um projeto de acessibilidade de alguma coisa. Evite críticas destrutivas, então nunca vai falar, aquilo ali não ficou bom, isso aqui. Tente fazer junto, trabalhar em equipe para chegar a um objetivo comum. Consulte sempre um consultor, então sempre que possível, faça a audiodescrição junto com um consultor de audiodescrição. Estude sempre, melhore todos os dias, reconheça os esforços dos colegas. Então, muitas vezes, alguma outra pessoa já está fazendo e procure somar. Se um professor já está fazendo algum trabalho de acessibilidade, por que eu vou começar do zero? Se a escola do meu bairro, uma outra escola, já fez alguma coisa, vamos juntar, vamos fazer juntos alguma coisa. Vamos ver o que é que já tem e vou partir daquele ponto para frente. E eu vou deixar para vocês, como eu sempre digo, nos cursos, a gente não faz nada sozinho. É fundamental que vocês estejam junto com as pessoas que pensam a acessibilidade, junto com as pessoas que estão preocupadas em fazer as coisas, em tornar o mundo mais acessível. Então, vou deixar uma dica de 2 grupos do Facebook, para quem quiser. Um deles se chama Audiodescrição Profissionais e Interessados, então é um grupo bem abrangente. E o outro que se chama Audiodescrevendo. Os 2 grupos reúnem pessoas interessadas em acessibilidade. O próprio Audiodescrevendo acaba, embora o nome seja Audiodescrevendo, também a gente coloca coisas sobre Libras, coloca coisas sobre legenda, coloca eventos, coloca cursos, e todas as pessoas que estão ali estão interessadas. Então é uma coisa bem bacana. Se vocês estiverem interessados, podem entrar lá, clicar
e entrar para o nosso grupo. E como eu comentei com vocês, nós temos essa empresa de acessibilidade, que é a Tradusound. O site é www.tradusound.net. Vocês podem entrar no site e vocês vão ver a equipe. Então, o que é que a gente tem? A gente tem os roteiristas, os consultores, né? Tem as pessoas que fazem locução, dublagem, tem tradução, tem adaptação, e tudo isso procurando chegar à acessibilidade ao máximo possível de eventos ao vivo, de eventos gravados. Então é muito importante. E existe também alguns exemplos, se vocês quiserem para usar em sala de aula, querem mostrar para os alunos, por exemplo, como que é uma audiodescrição. Tem alguns vídeos que foram feitas audiodescrição, tem audiodescrição de desenhos, de filmes, tem audiolivros, tem bastante coisa interessante para vocês darem uma olhadinha. Convido todo mundo para dar uma olhadinha lá. E já que estamos fazendo convites, também gostaria de convidar vocês para o 7º Simpósio Profissão Tradutor, Proft 2018, que a gente tem o apoio, além da Tradusound, da Azimuth Learning, da Transitivo, Escola de Tradutores, e da Traduza, entre outros. E a gente vai falar um pouquinho também, não é um evento voltado só para acessibilidade, ele é mais voltado para a tradução, mas como a audiodescrição é entendida como uma tradução intersemiótica, vai haver palestras sobre tradução também e uma mesa redonda sobre tradução audiovisual, que vai falar sobre legendas, uma série de coisas, sobre dublagem, então é bem interessante. Vai acontecer em São Paulo, nos dias 16 e 17 de novembro. Vocês podem entrar lá no site www.proft.com.br e dar uma olhadinha. E eu deixo aqui para vocês os meus contatos. Se vocês quiserem me procurar no Face, no Twitter, no LinkedIn, podem me adicionar. Estamos aí para a gente trocar informações, para poder ajudar vocês. Se vocês estiverem interessados, sei lá, Júlia, você comentou que você tem um curso online, queria conhecer, pode mandar mensagem, a gente passa os links para vocês. Eu estou querendo fazer um mestrado, isso é muito comum, tá, gente? Várias pessoas vêm me perguntar, eu quero fazer um mestrado, quero fazer uma especialização, você me indica algum livro, você me indica algum lugar? Fique à vontade, o que a gente souber e puder ajudar vocês, a gente vai ajudar. Como eu falei, eu acho que é importante a gente trabalhar em equipe e estar todo mundo unido. Eu gostaria de deixar mais uma vez um agradecimento para vocês por terem parado esse tempinho. Eu sei que todo mundo corre muito, tem muita coisa para fazer. Foi um grande prazer encontrar todo mundo aqui no ciclo. Fiquem ligados porque tem outras palestras sensacionais acontecendo. Não percam nenhuma delas, tá? E um abração para vocês e nos vemos aí nas redes sociais. Ou quem sabe em algum curso, vocês vão ser alunos da gente, ou eu vou ser aluna de vocês, né? Porque toda rua tem duas mãos, não é mesmo? Um grande abraço para vocês e até a próxima!